ver qual a pergunta que nós temos hoje. E ela é continuando a de ontem, tá? Então a pergunta é a seguinte: por que o ímpio é mais feliz do que o joio? Por quê? Por que, que o ímpio é mais feliz do que o joio? Vamos ver alguns itens. Em oportunidade passada, ou seja, ontem, afirmamos que há diferença entre desfrutar e ser feliz. Assim, o trigo desfruta uns 40 a 60% do oferecido por Deus e com isto é de 40 a 90% feliz. O trigo não aproveita tudo não, tá? Ainda temos muitos, a gente vai ver aí, muitos tabus que impedem da gente usar tudo que Deus colocou pra gente. Então, de 40 a 90% feliz. O joio desfruta 50 a 70% do que Deus oferece, mas é até 50% feliz. 50% feliz. O joio. Pobre joio. Nem para o céu vai. E ainda vai infernizar o inferno. A não ser que se converta, né? O joio desfruta 50 a 70% do que Deus oferece, mas é até 50% feliz. O ímpio desfruta 60 a 90% do que Deus oferece, mas é até 70% feliz. Sem dúvidas, o ímpio é muito mais feliz do que o joio em todos os sentidos. Deus ama igualmente com equidade. A princípio, a Bíblia deixa muito claro que Deus ama intensamente cada pessoa em particular. Ele ama igualmente sem nenhuma acepção. Havendo amor, não pode deixar de haver a equidade, atenção especial para quem mais precisa. Também, havendo amor, há equilíbrio, harmonia em tudo que ele oferece a todas as pessoas, que sejam trigo, joio ou ímpio. Sejam elas religiosas ou não, em qualquer tempo ou em qualquer lugar do mundo. Terceiro, o trigo desfruta 40 a 60% do oferecido por Deus. É muita coisa, mas perde muito por vários motivos. Crenças erradas, medos religiosos, julgamentos seus e de outros, perseguições em vários níveis, preconceitos e intolerâncias, carências de mostrar-se melhor que os outros, demonizações impostas, desinformação teológica e principalmente falta de maturidade espiritual. Tudo isto contribui para que do tudo que o Senhor disponibiliza para o bem das pessoas, muita coisa se perca em desfrutar. Principalmente se proporciona prazer e alegria. Pronto, se proporciona prazer e alegria, aí não, aí é que é pecado mesmo e as pessoas deixam de usufruir, né? A ideia pagã de que Deus requer sacrifícios ainda é muito forte na mentalidade humana. 4. O trigo é 40% até 90% feliz. O trigo. Há um mínimo alto de felicidade por causa da presença e codireção do Espírito na vida de quem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quanto maior for a maturidade espiritual desta pessoa, maior o nível de felicidade que ele vai experimentar, não em momentos de sua vida, mas durante sua existência. Mesmo
com momentos tristes e amargurados. Esta maturidade tem tudo a ver com o processo de santificação operada respeitosamente pelo Espírito na vida de um salvo. 5. O joio desfruta 50 a 70% do oferecido por Deus. Notemos que o joio desfruta muito mais que o trigo. Por seu espírito violento, rebelde, ameaçador, irresponsável até com Deus, o joio é mais livre que o trigo, para usar mais e melhor o muito do que o salvo tem receio de ser, fazer e querer. Não vai muito mais além do uso e abuso do que lhe está disponível, por causa de algum espírito farisaico que possui, no caso o joio, quando precisa mostrar em condições de sair julgando e condenando os outros, muitas vezes em atitudes que faz às escondidas para ninguém saber, né? Faz, mas escondido para que ninguém saiba. 6. O joio é 50% feliz. O joio não tem o Espírito Santo. Ele é um religioso sem ajuda, sem orientação, sem a condição do Senhor, sem a codireção do Senhor. Embora desfrute mais do que Deus disponibiliza aos seres humanos, a condição rebelde lhe atrapalha a satisfação, a realização, a felicidade do que faz, no que tem e no que é. Há uma angústia que lhe impede nesta felicidade. A falta de amor com os outros para poder exercer seu espírito belicoso faz com que ele seja seu pior inimigo, quem mais lhe atrapalha em sua realização pessoal. O joio é um amargurado e por isto tem algum prazer em amargurar os outros ao seu redor. 7. O ímpio desfruta 60 a 90% do oferecido por Deus. Embora seja religioso, embora tenha sua própria religiosidade, como toda pessoa no mundo, respondendo ao convencimento do Espírito, o ímpio, aquele que não é trigo, nem busca mostrar como trigo, como é o caso do joio, é uma pessoa livre dos limites impostos pelas religiões. Está livre, não tem satisfação nenhuma a dar a ninguém, não precisa se esforçar para ser o que os outros acham que ele deve ser ou fazer. Essa liberdade lhe dá toda a condição para desfrutar um mínimo de 60% até um máximo de 90%, mais do que qualquer outra pessoa, do que Deus disponibiliza para o ser humano. Não tem satisfação a dar a ninguém, né? O que é pecado? Não é usar o que Deus fez e deixou para as pessoas desfrutarem. Isso não é pecado. Deus não faria pecados. Deus não faria armadilhas para pessoas pecarem. O pecado está na motivação, na intenção para agir, ser e fazer alguma coisa, usando e desfrutando do que Deus fez para o ser humano. Além disso, também desagrada a Deus quando fazemos ou somos algo que escandaliza o coletivo. Aí também é pecado, mesmo que tenhamos boa intenção. Então, o que vai caracterizar o pecado não é o que você faz, mas é a intenção que você tem para fazer aquilo. Você pode até fazer uma coisa boa. Eu vou orar. É uma coisa boa. Mas eu vou orar
para Deus prejudicar alguém. Então, a intenção é maléfica. Entendeu? Eu vou... Bom, tem outras coisas, mas na verdade o que a gente tem que ter em mente é que o pecado não é o que você faz, mas é a intenção do que, né, que lhe leva a fazer o que está fazendo. Certo? Outro pecado também é quando você está fazendo uma coisa com boa intenção, mas você sabe que aquilo vai gerar escândalo para o coletivo. Aí você não deve fazer. É o que a Bíblia orienta. 9. O ímpio, até 70% feliz. É muito mais que o joio e muito mais do que o trigo imaturo. Por não ter que dar satisfação ao mundo ao redor, no sentido religioso, ou parcialmente no sentido social e cultural, o ímpio fica livre e usa bem o que tem disponível, criado e dado por Deus para o ser humano desfrutar. Porém, sua felicidade nisto não ultrapassa os 70%, que ainda é maior que o joio, sem a paz com Deus, resultado da presença do Espírito. É impossível ultrapassar esse limite de felicidade. É claro que esse volume vai depender também da maturidade de cada um daquele que é ímpio. Tá? É por isso que muitos acreditam que não exista felicidade. Existem momentos felizes. Isso é próprio do ímpio, próprio do joio. Entendeu? Agora, para o salvo, não. Existe a felicidade com momentos tristes. É diferente. 10. Enfim, o que importa não é quanto você desfruta do que lhe está disponível. Não é isso que importa. Quanto você usa do que está disponível para você usar. O que realmente importa é o uso adequado do que tem a desfrutar, principalmente em relação a Deus e suas vontades para o indivíduo e o coletivo. Pois, na verdade, é isso que determina o nível de felicidade que se vive. Entende? O importante não é Deus, é desfrutar, eu tenho que me esforçar para desfrutar 100% de tudo que Deus deu para o ser humano. Não, isso não é o importante. O importante é que aquilo que eu desfruto, entendeu? Aquele, mesmo sendo pouco que eu desfruto, eu estar cônscio, né, de que estou sendo muito feliz com aquilo que desfruto. Desfrutar por desfrutar, usar por usar, não tem sentido. Mas quando você é feliz, aí sim, isso é o que vai valorizar, vai dar real valor, não é, ao que você é, ao que você quer, ao que você faz. Tá bom? Então, esses são itens para essa pergunta. Por que o ímpio é mais feliz do que o joio? O joio é o pior dos piores, porque ele não é nem uma coisa e nem é outra. Ele quer ser uma coisa que ele não é, a não ser que ele se converta. Tá? É por isso que o ímpio é mau. Tem muito, não é o ímpio. Tem muito ímpio que é mau, mas os maus que são joio são muito piores do que o ímpio. Entendeu? Ok?